Baruch atah Adonai. Quero neste vídeo falar um pouquinho sobre os cuidados que devemos ter com a nossa autoconfiança, o nosso orgulho muitas vezes, né? Porque a autoconfiança e o orgulho estão ali, ó, casadinhos, juntos. Quando eu me acho muito, assim já falou o filósofo. Falou o seguinte: entre querer ser e pensar que já se é, vai a distância entre o sublime e o ridículo. O próprio Napoleão diz que existe só um passo entre o sublime e o ridículo. São pessoas no mundo que falaram isso, mas na nossa vida cristã nós podemos tomar isso claramente, que para evitarmos de cairmos é somente um giro, um toque, é deixar de lado a orientação do Ruach HaKodesh na nossa vida. E para esse tema eu quero citar algumas passagens que nós encontramos na palavra que falam de um grande apóstolo, sim, de um grande talmidim, que até os nossos dias os seus escritos nos ensinam, nos instruem, mas não deixam de nos mostrar também os seus erros, e também nós podemos ver por que ele escreve também determinados temas. Eu quero começar lendo um texto que ele escreve em 1 Kefa, Pedro 5, versículo 5, final. Deus se opõe aos arrogantes, mas aos humildes concede graça. Por que será que Pedro falou isso? Nós podemos ver na vida de Pedro enquanto ele caminhava com Yeshua. Ele foi um homem que muitas vezes quando escutava o Ruach HaKodesh, ele falou palavras maravilhosas. Como nós podemos ver, quando nós vemos em Mateus, nós podemos ver Mateus 16:16. Eu quero ler uma passagem onde ele é usado de uma maneira extraordinária pelo Ruach HaKodesh. Mateus 16:16, ele nos fala exatamente isso. Quando Yeshua pergunta aos talmidim, quem para vocês eu sou? Primeiro ele perguntou para quem, o que a população falava a respeito dele, e depois ele pergunta para eles, e para vocês, quem eu sou? Então, Pedro Kefa, cheio do Ruach HaKodesh, responde: quem dizem que eu sou? Simão Kefa respondeu: você é o Mashiach, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, aqui ele fala uma palavra maravilhosa e que o próprio Yeshua fala: olha, isso que a gente falou não foi carne ou sangue, foi o próprio Eterno quem te revelou isso. Sim, foi o próprio Eterno que revelou isso para ele. Só que, naquele momento, quando ele é usado pelo Eterno, sim, ele é usado pelo Eterno naquele momento, afirmando essa frase maravilhosa. Mas logo depois, ele deixa a autoconfiança, aquele elogio fez com que a sua vaidade, o seu eu se sobrepusesse a Ruach HaKodesh na sua vida. Sim, nós podemos ver isso logo em seguida, quando então logo em seguida ele faz o quê? Ele está ali e logo em seguida, quando Yeshua começa a relatar o que ele haveria de passar, eles estão a caminho de Jerusalém. E ele relata, ele está preparando o espírito deles para tudo o que iria acontecer em Jerusalém.
Mas naquele momento ele é cheio da sua autoconfiança, chama ainda Yeshua para o lado e diz: Senhor, não fale isso. Isso não vai acontecer contigo. Naquele momento ele acha que ele já tem o conhecimento, a sabedoria, que ele não precisa da direção do Ruach HaKodesh. Ele fala com as suas próprias palavras, achando que ele já é. Sim, é como nós lemos aqui um pouco anterior que eu falei do filósofo, aquele que pensa que é, sem ser, já passou do sublime para o ridículo. E é o que acontece com Pedro aqui. Quefas, chamando-o à parte, começou então a repreender a Yeshua. Sim, dizendo: Deus não permitirá isso para o Senhor. Isto não vai acontecer de jeito nenhum. Ele quer saber mais do que o próprio Eterno. Ele se coloca o seu conhecimento, a sua vontade, como se fosse a vontade do Eterno, sem buscar a direção e a orientação do Ruach HaKodesh. E assim acontece muitas vezes na nossa vida também. Nós podemos estar sendo usados pelo Eterno num segundo, e no segundo seguinte, acharmos que nós é que somos e não o Eterno em nós. Sim, foi o que aconteceu com Pedro neste momento, quando ele deixou a sua autoconfiança dominá-lo, o seu orgulho, e assim ele segue nesta jornada. Em direção a Jerusalém acontece vários episódios, várias coisas nesse percurso, até eles chegarem então no momento quando Yeshua convida ele, Pedro, e mais Tiago e João, para subir no monte para orar. E lá eles presenciam a transfiguração de Yeshua, novamente uma maravilha que foi reservada a eles. Creio que neste momento extasiado ele já coloca ali, nós podemos ver novamente ele tomando o rompante e dizendo: vamos construir uma tenda para cada um. Sem orientação, querendo fazer as coisas pela própria vontade, pela própria carne. Muitas vezes nós temos boa vontade, mas se não estiver de acordo com a vontade do Eterno, ela não está certa. E assim continua o caminho, eles descem do monte, continuam o caminho e, chegando em Jerusalém, passam uma semana ali. Pouco antes de Pêssar, Yeshua manda eles preparar a ceia. E na ceia, então, novamente nós podemos ver várias coisas acontecendo, sim. Na ceia, Yeshua anuncia quem seria o traidor, sim. Anuncia que as ovelhas seriam dispersas, ele já tinha instruído eles durante todo o caminho. Que as ovelhas seriam dispersas, que o pastor seria tomado e as ovelhas se espalhariam. Novamente, Yeshua fala novamente para Pedro: Pedro, eu intercedi por você. O tentador requereu tua alma, assim como Judá, que traiu Yeshua, assim Pedro também seria requisitado neste momento. E Yeshua fala para Pedro: eu pedi por você. Eu pedi por você. Ele fala exatamente em Lucas 22, versículo 31. Shimão, Shimão, ouça.
O adversário pediu vocês para si. Ele pediu vocês para si, tá vendo aqui? A todos os discípulos. Por isso nós vemos a oração no monte pelos discípulos que estavam com ele, aqueles que ainda viriam. Yeshua intercedeu por mim e por eles naquele momento. Sim, aqui ele fala, o adversário pediu vocês para si, para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Naquele momento, quem seria tentado seria Pedro, seria Quefa. E ele fala então para Pedro, eu orei por você, eu intercedi por você, Shimão, para que a sua confiança não falhe e você, assim que tiver voltado para Deus, quer dizer, ele se afastaria. Assim que tiver voltado para Deus, arrependido, fortaleça seus irmãos. Shimão, todo cheio do ser, sua autoconfiança, novamente fala com Yeshua, não preciso. Não. Assim como foi no lava-pés. Não, Senhor, eu não preciso. Ele é tudo dos extremos. Sim. Shimão lhe disse então, Senhor, estou pronto para ir com você para a prisão e para a morte. E Yeshua respondeu, eu lhe digo, Quefa, o galo não cantará hoje, até que você tenha me negado 3 vezes. Isso aconteceu. Yeshua avisou ele novamente, antes deles irem ao Getsemane, aonde Yeshua novamente intercede, tanto por si, como por todos aqueles que o Senhor havia dado a ele. Sim, e ele intercede novamente por Quefa, e fala especificamente a Quefa, venha comigo, ore, os 3 novamente. Ele fala, olha, venham comigo mais junto e orem porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas eles intercederam? Não. Eles dormiram. Quefa dormiu na hora de interceder. E assim, novamente, ele não escutou o que Yeshua recomendou a ele. E assim prossegue. Sim, assim prossegue a história de Quefa. Quefa na sua autoconfiança. Logo após Yeshua ser preso, como ele tinha escutado Yeshua falar, olha, vocês serão dispersos. Vocês me abandonarão. Todos fugiram, todos se esconderam com medo. Quefa, não. Quefa seguiu a Yeshua. Nós podemos ver isso logo após Yeshua ser preso. Nós podemos ver em Lucas 22:54. Então o prenderam e levaram à casa do Cohen Agadol. Quefa o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Quefa se uniu a eles. A quem Quefa se uniu? A quem Quefa se uniu? Nós muitas vezes achamos, nós devemos seguir e ir aonde Yeshua nos manda, que o Ruach HaKodesh vai à nossa frente, mas ali Quefa foi pela sua própria vontade, pela sua autoconfiança e, além do mais, se assentou na roda junto com os ímpios. Sim, ele não tinha se preparado, ele não tinha
orado, ele estava fraco, mas ele se achava forte. Ele não buscou a orientação do Ruach HaKodesh. Muitas vezes nós achamos que podemos fazer as coisas pela nossa própria força. Se Yeshua não for conosco, se o Ruach HaKodesh não está conosco, nós só iremos para envergonhar o nome de Deus ainda. Sim. Os outros não negaram a Yeshua. Eles fugiram, sim, mas eles não negaram. Eles não se colocaram no território do inimigo sem estarem preparados. E assim, Kefa, por não estar preparado, por não ter escutado a voz de Yeshua, ele continua ali, se assenta com os ímpios, como aqui nos diz. Kefa se uniu a eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem também estava com ele? Ela o reconhece, mas ele negou. Senhora, jamais o conheci. Um pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Mas Kefa disse: homem, não sou. Para que seguir a Yeshua se eu vou somente envergonhá-lo? Fazer com que a taça de Yeshua, que já estava transbordando, transbordasse mais ainda? Sim. Quando eu vou pelas minhas forças, eu só coloco mais um espinho na coroa de Yeshua. Por quê? Eu não estou preparado. E assim eu nego o meu mestre, o meu Senhor. Foi o que Pedro fez. Cerca de 1 hora depois, outro homem afirmou enfaticamente: não há dúvida de que este homem estava com ele, pois também é da Galila. Mas Kefa respondeu: homem, não sei do que você está falando. Neste mesmo instante, enquanto falava, um galo cantou. O Senhor se voltou, olhou para ele. E então Kefa lembrou: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a taça de Yeshua, que já estava transbordando, transbordou um pouquinho mais, pela traição do melhor amigo, pela traição daquele que o havia acompanhado. Será que nós também, quando nós nos colocamos no território do inimigo, sem a direção do Ruach HaKodesh, nós envergonhamos o nosso mestre? Nós fazemos com que a taça de sofrimento dele seja maior ainda. Sim, foi o que aconteceu com Kefa. Por ele se achar tão autoconfiante, por ele buscar em si e não no eterno, buscar a orientação do eterno para cada passo que vou dar. É ser sábio. Isso é ser sábio. Não é me colocar num campo onde eu não estou preparado. É o discutir com alguém sem eu estar orientado pelo Ruach HaKodesh. É o querer falar do eterno sem ter conhecimento dele. Sim, eu faço como Kefa. Eu envergonho meu mestre. E assim aconteceu com Kefa. O seu orgulho, a sua autoconfiança o fizeram cair.
E ele saiu dali envergonhado e chorou amargamente. Sim. Mas que graça do Eterno, porque apesar da sua queda, o Eterno é tão misericordioso, porque o Eterno, após a sua ressurreição, antes de ele novamente subir aos céus, ele se encontra com Pedro. E nós podemos ver isso relatado em Yohanan, João 21, quando nos fala, 21, de 15 a 17. Nós vemos a restauração da vida de Pedro, de Quefa, quando, depois de eles cearam novamente, lembrando novamente a ceia, né? Eles ceiam, e então Yeshua chama Quefa para ter uma conversa com ele. Vamos conversar? Que graça, que amor do Eterno por nós. Quem buscou Quefa foi Yeshua. Assim, Yeshua também bate, ele fala, venha, vamos conversar com você. Quefa, nesse momento, se levantou e foi falar com Yeshua. E assim a sua vida foi restaurada. Nós podemos ver aqui. Depois de comerem, Yeshua perguntou a Shimão, Quefa, Shimão bar Yohanan, você me ama mais do que estes? Ele afirmava isso sempre, né? Eu amo, pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Yeshua pergunta, você me ama mais do que todos? E Pedro responde, replicou então, sim, Senhor, você sabe que eu sou seu amigo. Disse Yeshua, alimente minhas ovelhas. E Yeshua disse pela segunda vez, Shimão bar Yonan, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. Disse Yeshua, pastoreie minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse, Shimão bar Yonan, filho de Yohanan, de João, você é meu amigo? Shimão ficou magoado por ter sido questionado pela terceira vez. Você é meu amigo? Então respondeu, Senhor, você sabe todas as coisas e sabe que sou seu amigo. Ali ele colocou a sua confiança, Senhor, tu é que sabes de todas as coisas. Não sou eu mais. Antes ele discutia com Yeshua, não, Senhor. Não vai acontecer isso. Não, Senhor. Agora ele reconhece. Ele percebe que somente se eu confiar 100% naquilo que Yeshua me determinar, é que eu vou poder ser vitorioso em todas as coisas. E assim, Yohanan pôde ser restaurado. E após isso, nós podemos ver que ele se tornou um homem que levou a palavra, pastoreou realmente as ovelhas. Esteve com Yeshua a cada momento da sua vida, nunca buscando orgulho para si mesmo ou na sua própria autoconfiança, mas sempre deixando que o Ruach HaKodesh, que Yeshua fosse aquele que deveria ser glorificado e que ele é que sabe todas as coisas e que ele é que dirige todas as coisas e que ele é que pode fazer qualquer coisa na minha vida e na vida das pessoas que eu quero falar. Não é a minha
vontade. Não é as minhas palavras, mas são as palavras do Eterno na vida das pessoas. E assim ele pôde afirmar no final, em uma de suas cartas, Pedro afirma novamente que ele manda os seus discípulos tomarem cuidado, sim, ele manda tomarem cuidados, porque ele fala exatamente isso, que o nosso adversário, sim, o nosso adversário está ao nosso derredor e ele procura nos atingir e ele procura nos peneirar, nos fazer cair. Então ele fala, naquele texto que eu comecei a falar no início, Deus se opõe aos arrogantes, mas aos humildes concede graça. Nós queremos ler, eu quero terminar esse vídeo lendo esse texto de 1 Quefa 5, 6, 7 e 8. Portanto, humilhem-se. Agora a recomendação daquele que soube pela própria experiência, que se eu não depender totalmente e não me colocar totalmente nas mãos do Eterno, se eu achar que eu posso ir pela minha própria confiança, eu vou cair. Então ele recomenda aqueles que ele ensina com estas palavras. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele os exalte. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mantenham-se sóbrios e alertas, vigilantes. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como o leão que ruge, procura alguém para devorar. E ele procura para devorar quem? Não é aqueles que já estão com eles, mas é aqueles que um dia já aceitaram Yeshua, como nos diz em 1 João 1,9, mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. É a esses que Pedro recomenda: estai sóbrios e vigilantes, porque o inimigo está ao derredor, tentando fazer com que, talvez a tua autoconfiança, você achar que é mais do que é, que você pode mais do que é. Não. Somente Yeshua em nós nos faz mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores por meio de Yeshua, não pelo nosso próprio eu, não pelo próprio nosso conhecimento, não pelas nossas vitórias, dinheiro, fama, não. É pela graça e pela direção de Yeshua em nossa vida. Como Pedro reconheceu quando ele foi restaurado. Yeshua, tu sabes que te amo, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Que possamos nós também afirmar e clamar e orar isso ao nosso Mestre. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu preciso de ti. Tu sabes que sem ti eu não sou nada. Que eu dependo de ti para cada respiração. Que eu dependo de ti para cada passo que eu dou. Que eu dependo de ti em tudo. E eu sei que todas as coisas tu me dás. Não são porque eu mereço, mas é pela tua graça, Senhor. Porque tu nos amas mais do que todas as coisas. Tu morreste por mim e tu me amas, Yeshua. E Yeshua também ama você. Entregue-se a Ele. Se você um dia cair,
já estava com Ele. Se você o negou, retorne, sim, se arrependa e volte para Yeshua, porque Ele só tem maravilhas para te dar. Sim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. Que o Eterno te abençoe e me abençoe. Amém, amém, amém.